Olá, amigos, estamos mais uma vez aqui no canal Nas Páginas da Bíblia, dessa vez para falar sobre um apócrifo muito conhecido aí entre os teólogos e os pesquisadores, historiadores, como Atos de Paulo e Tecla. Foi um apócrifo que circulou aí em média no segundo século da nossa era, a Era Comum, mas que depois foi banido, vamos dizer assim, não passando no cânon. Em Atos de Paulo e Tecla, nós vemos uma coisa muito importante aqui, Uma característica física do apóstolo Paulo, narrada por Tito, por exemplo. O livro em si, o conteúdo dele vai narrando a história de Paulo e Tecla, uma jovem virgem, que ao ouvir os ensinos de Paulo, começa a segui-lo. E isso trouxe dissensões no meio de sua família, a ponto dela ser presa e condenada à morte por 2 vezes. Vamos dar uma lida aqui bem ligeiramente, Já começa assim, como Paulo se dirigia a Icônio, depois de fugir de Antioquia, seus companheiros de viagem eram Demas e Hermógenes, cheios de hipocrisia. Eles incomodavam Paulo, pretendendo amá-lo, O texto começa falando aqui de Demas, que também existe um Demas citado na Bíblia, lá em Colossenses, que dizia que esse Demas estava com ele, Só Demas está comigo. E aqui já narra esse Demas com hipocrisia perante Paulo, mas diz que Paulo o amou, Veja o que diz aqui sobre a aparência de Paulo, Isso aqui é sobre Tito. Ele seguiu a estrada para Listra. O texto está narrando que Paulo saiu de Antioquia, A igreja missionária, ela surge em Antioquia, Não em Jerusalém. Depois da morte de Estevão, a igreja ela se fundamenta lá em Antioquia. E no ano 47, Paulo faz a primeira viagem para Ásia Menor junto com Barnabé, Aqui em Atos de Paulo e Tecla, o texto vai narrando Paulo saindo de Antioquia para lá, para Icônio. E ele faz alguns passeios lá em Icônio e aqui ele já está em Listra, outra cidade da galáxia, Ele seguiu a estrada para Listra e ficou esperando por ele, Observando os transeuntes, de acordo com a descrição de Tito. Veja só aqui as características de Paulo. Ele viu Paulo se aproximando, um homem de baixa estatura, careca, de pernas tortas, robusto, com sobrancelhas unidas e um bocado narigudo, mas cheio de graça, Às vezes Paulo se parecia com um anjo, o cara que fala. Queridos, na versão armênia, tem uma acrescentação aqui a mais sobre a aparência física de Paulo. Diz que ele tinha olhos azuis, Bom, Paulo está na casa de um colega dele, Chamado Onésifro. E ele pregando alguns sermões, Paulo começa a falar sobre a questão da virgindade, Que as donzelas devem se manter assim, virgem. E uma jovem chamada Tecla, de boa aparência, de família nobre, fica 3 dias na janela a ouvir os sermões de Paulo, Só que a mãe dela e o marido dela, chamado Tamires, se preocupam, porque Tecla está fazendo isso, Ela muda drasticamente aí de postura, Veja só aqui uma parte do texto que diz: quando ela viu que muitas mulheres se aproximavam de Paulo, também sentiu um desejo de se considerada digna de estar na presença de Paulo e ouvir a palavra de Cristo, pois ela nunca havia visto sua imagem, a imagem de Paulo, mas apenas ouvido suas palavras. Como ela não se afastou da janela, sua mãe mandou chamar Tamires, que era o noivo dela, que veio alegremente, como se já estivesse cansado com ela, casando com ela, perdão. Então o cara estava apaixonado por Tecla, só que ela prefere ouvir as mensagens de Paulo, E o que aqui ocorre? Eles vão atrás do imperador e tanto Paulo quanto Tecla são presos, porém sentenciados à morte, imagem. Tecla seria morta em uma fogueira e Paulo seria flagelado, Morto aos poucos. Porém, ocorre um milagre extraordinário, Ao ser amarrado em uma estaca,
Na hora de queimar Tecla viva, vem uma tempestade e a salva. Que coisa extraordinária, né? A tempestade a salva. E as pessoas chamam Paulo de bruxo, ó. Diz aqui, ó. Toda a multidão disse, levem o bruxo embora, pois ele corrompeu a todas as esposas, nossas esposas, e convenceu as multidões a mudar de opinião, né? Tamires, né, que é o noivo dela, de pé perante o tribunal, disse a altos brados, falando lá com o procônsul, né? Este homem a quem não conhecemos e que faz as virgens avessas ao casamento. Então vai narrando aqui dizendo que Paulo está tirando as mulheres aí do casamento, de acordo com seus discursos, né? Aqui narra aqui a parte do fogo, né? Da primeira tentativa de morte. O fogo foi apagado e Tecla foi salva, né? Como eu narrei antes sobre a morte dela. Ela seria morta, em uma fogueira, né? Eles conseguem fugir e vão para Pisídia, né? Lá em Antioquia da Pisídia, ela ficou ao lado de Paulo, né? E Paulo depois começou a pregar o evangelho novamente, com suas ideias. E outra tentativa de morte agora foi através de animais, né? O procônsul queria que, após um tribunal, que Tecla fosse devorada, né? Devorada nua pelas feras, né? Só que ao invés da leoa devorá-la, aconteceu uma coisa extraordinária aqui, ó. Mas a leoa com Tecla sentada sobre ela lambia seus pés e a multidão ficou espantada. A acusação em seu letreiro era sacrilega. As mulheres exclamavam do alto, uma sentença injusta foi proferida nessa cidade. As mulheres também ficaram ao lado dela, né? Porque ela não fez nada de mal, apenas estava seguindo Paulo. Queridos, é um livro extraordinário, vai narrando aqui, além da aparência física de Paulo, né? Alguns dos seus milagres com essa jovem chamada Tecla. Esse livro ele não passou no cânon. E ela morre idosa, né? Tecla morre com 90 anos. Diz aqui, ó. Pela fé dos que visitam aquele lugar sagrado, lá em Roma, né? Que ela foi sepultada lá, acredita-se, para abençoar as gerações que depois creram no Senhor Jesus Cristo, através dela. O livro também tenta mostrar ela como uma santa, né? Com corações puros. Assim sofreu a primeira mártir de Deus, a apóstola e virgem Tecla, que veio de Icônio aos 18 anos e que em suas jornadas e viagens, juntamente com Paulo, né, ela percorre a Ásia Menor até aposentar-se na montanha, né? Aqui também o livro, para resumir, fala que ela fez um milagre em uma rocha, né? Ela entrou dentro de uma rocha, enfim, são alguns milagres que as pessoas duvidaram da forma como ele foi narrado, né? Por isso que esse livro não entra no cano, é uma das características que ele não passou no cano. O fato de também Paulo estar no túmulo orando, essas coisas, né? Vamos ver aqui como foi que ela morreu, né? Ela veio de Icônio aos 18 anos e que em suas jornadas e viagens até aposentar-se na montanha viveu mais de 72 anos. Quando o Senhor a levou, ela tinha 90 anos de idade. Tudo bem? E aqui conclui nessa versão. Esta é sua consumação, sua santa comemoração é no dia 24 do mês de setembro, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora para todo sempre. Amém. Então, queridos, aqui está narrando a história, né? Um apócrifo muito interessante aí, do apóstolo Paulo e Tecla. Se inscreva no canal e deixe seu like.